vamos para a segunda parte. Então, o que eu quero conversar com os senhores é justamente sobre essa questão, tá? Que é da técnica de julgamento. Antes, quando era julgado pelo tribunal, existia, então, o julgamento no tribunal ele pode ser de forma monocrática. Os senhores já viram que para induzir o julgamento colegiado tem o agravo interno. E quando tinha o julgamento pelo tribunal de forma colegiada, de forma unânime, em que todos concordavam com aquela decisão, não cabia nenhum outro recurso dentro do próprio tribunal. Então tinha que fazer subir, seja, por exemplo, por recurso extraordinário ou recurso especial, ou mesmo pelos embargos de declaração. Porém, quando a gente tinha o que a gente chama de julgamento não unânime, significa que teve um votinho ali que foi divergente, cabia o que se chamava embargos de divergência. Tá certo? Que são também os embargos infringentes. Ou melhor, não é um embargo de divergência, porque esse tem previsão, tá bom? Vou até corrigir aqui. Era o que se denominava os embargos infringentes, tá, pessoal? E os embargos infringentes, eles serviam para tentar transformar esse recurso, esse julgamento, essa decisão não unânime, aquele voto não unânime, em unânime, ou então em condutor, melhor dizendo. Fazer valer, fazer prevalecer aquele voto divergente, tá certo? Só que não existe mais essa previsão e criou-se uma técnica diferente de julgamento para essas situações de acórdãos não unânimes, tá certo? Só que tem previsão tanto para apelação quanto para o agravo de instrumento, razão pela qual estou conversando agora com os senhores, tá bom? Então vamos lá. A previsão dele é no artigo 942 do CPC e diz o seguinte: quando o resultado da apelação for não unânime, que é isso que eu já expliquei, então veja, voltam 3 desembargadores. 2 foram favoráveis ao deferimento, ao provimento do recurso e teve um voto pelo não provimento. Ou o contrário, 2 pelo não provimento e 1 pelo provimento e assim vai. O que importa é que é não unânime, pelo menos o entendimento de não unânime. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. Então, cada tribunal estadual, do Distrito Federal, TRF, vai ter essa previsão de como vai funcionar essa convocação. Nos termos definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, convocam novos desembargadores e franqueia aos recorrentes a possibilidade de fazer o que se chama de sustentação oral, tá bom? Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que, porventura, componham o órgão colegiado. Então, vamos dizer que o colegiado é composto de 6 desembargadores, 3
de uma turma e 3 de outra. Então, a depender do caso, convoca 3 dessa outra turma para julgar lá esse acórdão não unânime. Os julgadores que já tiverem votado, que essa a principal finalidade está aí, poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Tá certo? Então veja, o que antes existia com a nomenclatura de embargos infringentes, hoje é denominada uma técnica de julgamento, tá bom? Que deixou de ter nomenclatura e deixou de ter previsão recursal para essa finalidade de atacar um acórdão não unânime, tá bom? Então, havendo a falta de unanimidade, já prossegue para essa técnica de julgamento aí, tá bem? Tanto que está aqui no parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em. Por quê? O caput ele fala de julgamento de apelação não unânime. Beleza. E essa técnica ela também vai se estender para ação rescisória em algumas hipóteses específicas, que é o quê? Quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição. Então, nos tribunais há alguns setores que vai sendo hierarquizado pela quantidade de desembargadores. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem, por exemplo, a Corte Especial, que é o que julga, é o último órgão que julga as matérias dentro do STJ, e tem as turmas e as sessões. Então começa com a sessão, aí tem a turma e tem a Corte Especial. Então, se fosse dentro desse parâmetro, é como se um julgamento realizado numa sessão, que é a mais embaixo, obrigasse a subir para a turma, tá bom? Ou se fosse julgado por uma turma, obrigasse a subir para a Corte Especial, tá bom? Eu estou falando do STJ, que é para a gente ter um melhor entendimento, que a depender de outros tribunais inferiores, vamos dizer assim, que é os tribunais de justiça e os regionais, eu não sei dizer do funcionamento, tá bom? De cada um. Então tá, tem esse cabimento aí para a rescisória quando rescindir sentença. Não tem previsão para caso de indeferimento. E tem também para o agravo, que eu acabei de conversar com os senhores, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, tá bom? Então, vai ser em qual hipótese disso aí? Primeiro, que é o artigo 1015, inciso 2º, que é aquele cabimento para decisões interlocutórias sobre o mérito do processo. E vai caber essa técnica de julgamento desde que dentro do agravo haja reforma daquela decisão, tá bom? Se houver reforma da decisão que julga parcialmente o mérito, aplica, portanto, a técnica de julgamento relacionado a acórdãos não unânimes, tá bom? Fiquem atentos para isso daí, que é importante. Outra, do incidente de assunto... Parágrafo 4º fala que não se aplica essa técnica nesses casos. Então, já afasta de uma vez. Incidente de assunção de competência não cabe. E incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando houver a remessa necessária, que a gente já conversou, e quando houver julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário, que é o tribunal pleno, que é a reunião de todos os membros do tribunal, ou, a depender do tribunal, quando houver julgamento pela Corte Especial. Ok?
Fica aí a dica desse 942, pessoal. Então agora a gente volta para abordar a questão aqui do agravo interno. Embora eu tenha passado o trabalho é porque os senhores têm que ter obrigação de parar, sentar, olhar o tema, estudar por si e ter compromisso com a disciplina. Até também para eu não cobrar tudo na prova. A professora acaba cobrando. Mas para os senhores terem esse costume de estudar por si, tá bom? E nesses tempos em que a gente está tendo aula online, é dos senhores pararem e prestarem atenção na minha aula. Embora tenha colega bonzinho que assiste, vê que o professor passou o trabalho e joga no grupo, né? Mas até aí tudo bem. Vamos confiando no colega bonzinho, que uma hora o colega bonzinho falta com vocês, que estão se escorando nele, e vocês vão perder nota. Mas tudo bem, cada um aposta como quer. O agravo interno. A finalidade principal do agravo interno é induzir, fazer com que aquela decisão no âmbito do tribunal que foi decidida monocraticamente seja remetida ao julgamento pelo órgão colegiado, tá certo? Esse é o principal objetivo do agravo interno. Ele tem uma nomenclatura porque antes não era previsto e era denominado agravo regimental. Então, se eventualmente os senhores virem nas suas pesquisas, em outros livros um pouco mais antigos, a menção a agravo regimental, a gente está tratando do agravo interno, tá bom? Então, olhem aí. Contra a decisão proferida aqui pelo relator, caberá, então, olha, é decisão proferida pelo relator, que é monocraticamente. Caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, esse processamento, via de regra, vai variar uma coisinha ou outra de acordo com o regimento interno de cada tribunal. Mas uma regra geral está trazida aqui no Código de Processo Civil, tá bem? Tanto que é agravo interno, do regimento interno, e agravo regimental, também do regimento interno. Só que a nomenclatura adotada pelo CPC foi essa de agravo interno, tá ok? Na petição, o recorrente impugnará especificamente, ou melhor, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada. Eu imagino que hoje, pelo horário, a gente vai acabar falando só de agravo interno e dos embargos de declaração. Eu queria ter conversado com os senhores sobre o recurso ordinário, mas não vai dar tempo. Na próxima aula, talvez eu encerre a questão dos recursos. Não, talvez. Acho que na próxima semana. Porque na próxima semana eu vou conversar com os senhores a respeito do recurso ordinário e os recursos extraordinários, que é o extraordinário propriamente dito e o especial. Daí imagino que eu vá encerrar falando do agravo nos recursos e dos embargos de divergência. Que aí a gente faz um retorno, se a gente ainda tiver tempo. Que eu, para ser sincero, eu não sei quando vai terminar as aulas com os senhores. Que eu vou pesquisar. Enfim, sendo semana que vem, eu
a tendência é essa, é encerrar os recursos na semana que vem, embora na terça seja feriado. Mas vamos indo, pessoal, vamos indo conforme dá. O agravo interno, como eu já falei, a petição ele impugna especificadamente os fundamentos. Todo recurso tem que acontecer isso daí, caso contrário, não tem razão de ser. Aí o formato dele é dirigido ao relator que intima o agravado para manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias. Ao final, não havendo retratação, então vejam, já indica aqui que existe um juízo de retratação. O relator levar-lo-á a julgamento pelo colegiado com inclusão em pauta. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo, ou seja, ele tendo indeferido o agravo anterior, que foi objeto do agravo interno, ele não vai poder só repetir a fundamentação para indeferir o agravo interno. Ele vai ter que proferir uma nova fundamentação. Ou seja, digamos, teve aquele recurso, ou aquela decisão monocrática que indeferiu o processamento de um recurso e com isso houve o agravo interno. Ali ele deu a fundamentação de não prosseguir com o recurso. Tem-se o agravo interno, ele não vai poder repetir a fundamentação pura e simplesmente, ele vai ter que se debruçar sobre uma nova fundamentação, caso contrário não está devidamente fundamentado. Aí caberia, por exemplo, agravo de embargos declaratórios. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Para que isso? É para evitar recursos protelatórios, tá certo? Que é só para ficar esticando o processo e ele não chegar a seu fim útil e não permitir que a eventual decisão originária seja cumprida efetivamente, tá certo? Só que vejam, a leitura desse parágrafo dá a entender que vão ser duas situações, que é quando for declarado manifestamente inadmissível ou simplesmente quando for improcedente o agravo. Mas não é, tá? Entendam que a leitura desse parágrafo é que quando for declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, que está na cara que a pessoa entrou só para protelar, aí sim vai ter, por decisão fundamentada a respeito disso, condenação a pagar multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, tá certo? Então é essa a leitura. Embora esteja assim um pouco dúbia, houve já interpretação de processualistas, tá? A esse respeito. E tendo havido essa condenação, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada a esse depósito prévio dessa multa, com exceção da Fazenda Pública e de beneficiário de gratuidade da Justiça, que vão pagar, a depender do caso, essa multa aí só lá no final. Para a gente arrematar a nossa aula, vamos conversar aqui sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm um cabimento contra qualquer decisão judicial, qualquer uma, que é para sanar, que eu chamo de ocoome. Tá? O que é ocoome? Obscuridade, contradição, omissão e erro material.
tá? O oco-homem, que é erro material. É uma coisa boba, mas a gente acaba... embaixo de declaração é o oco-homem. Obscuridade, contradição, omissão e erro material. Que antes era o oco-um, que era só obscuridade, contradição e omissão. Mas o EN surgiu agora com o novo código de 2015, que não tinha essa previsão no código de 2015. Tá bem, pessoal? No juizado especial, no microsistema do juizado especial, existe também para sanar dúvida, tá bom? Os embargos de declaração, pessoal, eles têm efeito integrativo da decisão. Ele não vem para corrigir, ele não tem o efeito precípio, a finalidade precípio de corrigir a decisão judicial. Porém, ela serve para integrar. Por que vai integrar? Porque vai somar com a decisão para corrigir essas situações aí. Tá ok? Só que haverá possibilidade de ter efeito modificativo, que eu vou começar lá no finalzinho dos artigos aqui. Eu quero pedir a paciência dos senhores. Eu vou ultrapassar uma misériazinha de 9 horas para a gente só encerrar os embargos. Tá bom, pessoal? Tenha essa paciência aí. Daí a omissão, existe o conceito no código, que é o seguinte: considera omissa a decisão que deixe de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Ou seja, às vezes foi arguído isso aí pelas partes, o juiz decidiu e esqueceu de falar sobre uma tese que já foi definida pelos tribunais superiores em sede de recursos repetitivos e o juiz acabou se omitindo no julgamento. Então cabe para corrigir isso daí. E o 4891, parágrafo 1º, melhor dizendo, está relacionado com a falta na verdade, traz aqui o conceito de decisão não fundamentada, tá bem? Aí os senhores verificam lá. Que falta a indicação, não explica a relação da causa ou da questão, emprega conceitos jurídicos indeterminados, invoca motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não enfrenta todos os argumentos. Então, omissa é isso. Tinha alguns argumentos que pudessem infirmar a conclusão da sentença e não foi enfrentada, nos embargos de declaração, o embargante, que é o nome do recorrente, pode pedir que o juiz, por omissão, ele corrija a omissão e enfrente eventual tese que não foi enfrentada quando do proferimento da sentença, tá bem? É diferente o prazo dos embargos. Já falei diversas vezes, mas não custa falar de novo. São opostos em 5 dias e é interposto ao próprio juiz. E entenda o juiz como magistrado, porque pode também ser interposto para desembargador ou até ministro. Então é dirigido ao próprio magistrado com indicação do erro, obscuridade do oco-homem. Tá bem? E não se sujeitam a preparo. Tá bom, amor. Papai vai já lá, tá bom? Em petição dirigida ao juiz. Pessoal, só um instantinho.
Oi, pessoal. Colega, olha, esses 5 dias. O que tem os 5 dias? Não. Nos embargos de declaração, é a única exceção de todos os recursos, tá bom? Previsto no código, que não é 15 dias, tá bom? O prazo é de 5 dias. E vai ser dirigido ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo, ou seja, não precisa pagar para interpor esse recurso, tá bom? Aplica aqui o artigo 229 e esse artigo 229 ele está relacionado a só um instante. Sim. As situações em que haverá prazo em dobro, tá? Esses 5 pode se tornar 10 para situações específicas previstas no 229. Aqui é uma questão importante, importantíssima, tá bom? Que existem 3 figuras importantes dos embargos. Tem os embargos de declaração de forma genérica, que é esse para sanar o OCOOMI. Todavia, como eu falei, quando é omisso e faltou um fundamento, e esse fundamento seria capaz de fazer o juiz modificar essa sentença, isso pode ser feito ou por apelação ou por esses embargos de declaração para sanar a omissão do juiz. Só que se tiver o condão de modificar, a gente vai estar de frente do que se chama embargos de declaração com efeitos infringentes ou embargos de declaração com efeitos modificativos, tá bem? Eu estava falando de 3. O primeiro é o geral, o segundo é o com efeitos infringentes ou modificativos e o terceiro é o que a gente vai chamar de embargos de declaração com efeitos pré-questionadores, pessoal. Falando aqui, voltando do modificativo. Então, se o fundamento do embargo de declaração for esses embargos modificativos, é conveniente, é obrigatório, melhor dizendo, abrir para o contraditório, porque vai mudar. Então, pode ser que mude a sentença e pode surgir um novo interesse recursal para aquela pessoa que não embargou e que nem, digamos que sequer iria recorrer. Então, justo por isso, o juiz intimará, tá, o que está escrito, o embargado para querendo manifestar-se em 5 dias também sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da sentença embargada. Tá ok? Então, do mesmo modo, o juiz tem 5 dias para julgar esses embargos. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa, na sessão subsequente, proferindo o voto. E não havendo julgamento nessa sessão, vai para a seguinte. Se os embargos for contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal, o órgão da decisão, prolator da decisão embargada, decidi-lo-usar monocraticamente. Ou seja, dentro do tribunal, se for contra uma decisão de relator ou uma decisão monocrática, do mesmo modo os embargos também serão julgados. Não vai ser levado, tá, para o órgão colegiado. Todavia, existe mais uma outra situação que é nova no CPC, que é a seguinte: se visualizarem lá que aqueles embargos de declaração têm feições de agravo interno, verificando isso, eles vão remeter para o recorrente para que, dentro do prazo, ele complemente as razões já para rebater os fundamentos equivalentes a um agravo interno. Tá ok? Para ajustar, para transformar o embargo de declaração em agravo interno. Isso tudo por uma questão de fungibilidade e economia processual, tá bom? E, sendo acolhido os embargos e implica modificação da decisão embargada,
o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões dentro dos limites da modificação. Porque, vejam só, vamos falar aqui de uma sentença. Havendo uma sentença, abre-se 15 dias para interpor uma apelação. Então, digamos que uma parte interpõe a apelação e a outra, dentro dos 5 dias previstos, interpõe os embargos. Então, antes de julgar a apelação, julga-se os embargos. E se houver modificação dos embargos, vai abrir para aquela pessoa que interpôs a apelação para que ele, querendo, na parte modificada, ele possa complementar suas razões, já que foi modificado, então ele querendo vai poder modificar também suas razões, tá certo? E no prazo de 15 dias, contados da intimação da decisão dos embargos. Se os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão, então se não muda em nada, mantém o recurso e toca o recurso. Aquele recurso originário da outra pessoa que não embargou vai tocar para diante. E considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Que essa é aquela terceira hipótese que eu estava falando, que tem o geral, os infringentes ou modificativos, e esse aqui que são os embargos de declaração pré-questionadores. Os pré-questionadores, a gente vai ver depois, que é para que o tribunal se manifeste, ou mesmo o magistrado, sobre a questão federal ou questão constitucional a ser suscitada mais adiante no recurso especial ou recurso extraordinário, tá certo? Então vai ser um embargo só para pré-questionar, para trazer à baila, né, a questão federal e a questão estadual, tá bom? Ou, desculpe, a questão federal, seja para fins de RESP ou de RE, ok? Os embargos, eles não suspendem, ok? Via de regra, não tem efeito suspensivo e eles interrompem o prazo para interposição de recurso. Isto é, tendo sido interpostos os embargos, são 15 dias para interpor a apelação. No 5º dia é interposto os embargos. Então, com isso, interrompe. Então, quando forem julgados os embargos de declaração, vai reiniciar o prazo para apelação. Conta novamente o prazo de 15 dias. Tá bem? Eu disse que não suspende, porém, pode ser suspenso, tá? Seja a decisão monocrática ou colegiada, pode ser suspensa pelo juiz ou relator se, aí tem aqui as hipóteses, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, se ele tiver bacana, que provavelmente será provido, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Via de regra não tem, mas pode suspender. Aqui a gente está adiante, os 3 últimos parágrafos. Sendo protelatório, aquele que é só para embromar, só para ganhar tempo, que acontece muito, em decisão fundamentada, o fera que faz isso vai ser condenado a pagar a multa que pode ser até 2% do valor da causa. Se ele, sendo condenado, ele faz isso de novo, a multa pode subir até 10%. E ele só interpõe qualquer outro recurso se depositar previamente, exceto fazenda pública e pessoas beneficiárias de gratuidade da justiça. Todavia, se ele faz essa molecagem 2 vezes, que são embargos meramente protelatórios, aí não admite mais nenhum, tá bom? Pessoal, agradeço a paciência de vocês, tá bem? Eu encerro nossa participação de hoje e vamos que vamos. Até segunda que vem. Um abraço.